Caio, como crer que Deus terá misericórdia de nós se ele não poupou o próprio filho? Para mim não faz sentido. O justo foi o cordeiro. E eu, o pecador, tenho medo de sofrer muito a final dele. Olha, tenho medo de sofrer muito acreditando em Deus. Meu filho, você veja, né? Olha isso. Como eu estou aqui nervoso, cada dia mais perto da morte, assim, uma tranquilidade, sem medo de tiranos, sem medo de ditaduras, sem medo de ninguém, sem medo do futuro. Como Paulo disse, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, do porvir, podem me separar do amor de Cristo. Graças a Deus que o justo, o único justo, deu a vida. Deu a vida. Ele não foi entregue, ele escolheu ir. Foi um ato voluntário, foi uma libação. Foi a libação das libações. Você lembra o que ele disse quando ameaçaram tirar-lhe a vida? Ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho esse poder de entregá-la, tanto quanto eu tenho o poder de reavê-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. E a cruz de Jesus foi uma entrega dele. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele não estava falando: Pai, se for possível não morrer, me tira dessa. Não. Quem dizia isso era o malfeitor ao lado dele na cruz. Se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Era o malfeitor, isso era papo do bandido. Mas Jesus disse: não, aqui, olha, a lei vai se cumprir até o fim. A lei vai se cumprir com justiça e com injustiça, porque a lei do homem sempre é praticada com justiça e com injustiças. A melhor lei, na melhor prática, condena quem precisa ser condenado e também, às vezes, condena o inocente. E é quando a justiça condena o inocente que o inocente se transforma numa voz profética, num clamor que tem atravessado muros e muralhas durante séculos e civilizações e inspirado os grandes libertários da história planetária. Mas na justiça sempre acontece assim. Jesus, no entanto, quando disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava não pedindo para ser poupado da morte. Ele estava pedindo para não morrer antes, porque ele estava morrendo no Getsêmani. Morrendo no Getsêmani, suando sangue. Agonias da morte tomaram conta dele. Ele mal podia respirar da agonia, daquele desespero que tinha vindo sobre ele nos dias da sua carne, e que ele pediu àquele que o podia livrar da morte, que ouvisse, todavia, a oração dele. Como diz aqui em Hebreus, no capítulo 5. Ele, Jesus, porém, nos dias da sua carne, verso 7, tendo oferecido a libação dele mesmo,
a vida, ele ofereceu. Ninguém a tira dele, ele ofereceu. Com forte clamor e lágrimas no Getsêmani, aquelas lágrimas, e quando ele dizia se possível, não era para ele escapar, porque ele oferecia a vida com lágrimas, clamor, orações e súplicas. A quem o podia livrar da morte, todavia ele oferecia a vida para a morte. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele amou tanto que ele foi ouvido por causa da sua piedade. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, que chamou, que chupou, que sugou, que foi o nervo universal e civilizatório e cósmico que absorveu sobre si as dores de todos. Por decisão própria, a cruz era o vértice de todas as agonias. Foi ouvido. Então, se ele foi ouvido por aquele que o podia livrar da morte, como é então que ele morreu? Se as orações, portanto, que ele fazia, não eram as orações que diziam: Senhor, dá-me força para que eu chegue lá, porque a minha agonia, a minha dor e o meu esvaimento é tão grande que eu estou a ponto de morrer aqui. Me sustenta para que eu carregue a cruz até ao fim. E aí se diz que ele foi ouvido, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado na dor, no sofrimento, na escolha da entrega, no chamar sobre si como servo de todos, a dor de todos, ele foi feito sumo sacerdote humano, aperfeiçoado, e tornou-se o autor, o cordeiro produtor da salvação eterna, que aconteceu antes que houvesse criação, por isso se diz eterna, e que é também para todos aqueles que com lucidez discernem isso e praticam isso, tendo sido, portanto, nomeados por Deus. Ele, assim, foi nomeado por Deus sumo sacerdote dessa ordem universal, para além da religião, essa ordem da Nova Jerusalém, onde João diz que entrou e não viu templo nem religião nenhuma, que é a ordem de Melquisedeque, sobre o que eu falo muito e tem aí no meu site, caiofabio.net. Quem escrever Melquisedeque vai encontrar uma quantidade enorme de coisas. Então, meu filho, não tenha medo não, porque já está pago. Já está pago. E você que ainda é religioso, você não conheceu o Evangelho, você conhece esse Deus aí do Velho Testamento, pregado por esses pastores e apóstolos do medo, do terror, que são os Stephen Kings da religião, só que com muito mau gosto. Eles são muito mais o produtor do filme O Albergue, 1, 2 e 3, são inassistíveis. Eles são experts da deep web da religião, para jogarem na tua cara todo dia esse Deus da condenação. Mas se você tem medo disso, é porque você ainda não entendeu. E aí eu aconselho você a andar comigo, ande aqui, ou então entre na minha plataforma no YouTube, onde estão todos os meus vídeos, ou na minha plataforma no caiofabio.net, onde você tem vídeos e textos, e escreva lá tudo que você quiser. Certeza da salvação, como eu devo aprender a confiar em Deus, todas essas coisas básicas que eu já ensinei tanto, mas graças a Deus
todos os dias tem gente nova. E eu renovo o meu prazer de dizer tudo outra vez eu entrego como libação diante de Deus para aqueles que estão chegando, essa nova oferta de graça. Entre no portal, aqui na plataforma do YouTube, e saia pesquisando, são milhares de vídeos, e na plataforma do caifado.net são milhões de vídeos e de textos e de palavras do Evangelho sobre todos os temas que você queira. Se você for lá escrever fimose, deve ter alguma coisa sobre fimose. Você vai achar no portal Caifado. Então é só chegar lá. O que mais, Braulinho? Eu aproveitei o embalo aí que você fez essas sugestões para ele, você deu as sugestões, escrevi Melquisedeque, né, no portal. Legal. Então tá aqui, ó, Melquisedeque, 53 ocorrências, ok? Então tá tudo aqui, já é uma boa pedida para ele começar. Já é precioso, né? E o que ele tem aí, tem textos, é no portal, não é no YouTube? Tá no portal. Qual o significado da ordem de Melquisedeque? Né? Beleza. Vai subindo aqui. Beleza, cara? Pode entrar aí, todo mundo. É isso aí.